Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o professor João Matos. Hoje a gente vai fazer a correção da UERJ, o segundo exame, a parte de matemática. Lembrando que esse segundo exame aconteceu agora há pouco, semana passada. Acredito que no final de semana passado, dia 8, pelo que tá aqui, certo? A gente tem um exame recente, não tivemos nenhum problema nas questões, tudo bem? Então, não teve questão anulada, não teve questão com gabarito duvidoso. Então tá tudo lindo, tudo ótimo. Se você tá aqui, você tá tentando enxergar como é que faz essas questões. Ou se você acertou lá na hora da prova, certo? O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver probabilidade estatística, a gente vai ver combinação, o que é que a gente vai ver? Geometria, a gente vai ver interpretação de texto, porcentagem. Então vamos pro começo. A parte de matemática se inicia na questão 28, certo? E qual é o problema dela aqui? Questão 28, no gráfico a seguir, está indicada a comparação entre os números de acidentes de trânsito ocorridos durante o mês de março, nas avenidas A, B, C e D. Então temos aí, avenida A, 4 acidentes, B e C, 2 e na D, 1. Em abril, foi feito um novo gráfico utilizando a mesma escala. E observou-se que o número de acidentes de março para abril reduziu pela metade em duas dessas avenidas, sem alterar as outras duas. O gráfico que representa a comparação entre os números de acidentes nessas avenidas de abril é... Bom, no frigir dos ovos, ele está te perguntando o que é que tu vai fazer para encontrar esse novo gráfico, de acordo com a descrição que a questão deu. A questão te disse que duas dessas colunas vão ser cortadas ao meio, as outras não vão permanecer. O problema é que ela não disse quais. Então você tem que analisar as alternativas e ver qual dessas alternativas faz sentido de acordo com o que ele está pedindo. Vamos analisar aqui a letra A. O que é que a letra A tem? A avenida A saiu de 4 para 2, então cancelou a metade. A avenida B saiu de 2 para 1, cancelou a metade. A avenida C saiu de 2 para 1, cancelou a metade. Não podia, porque eu só posso reduzir pela metade duas avenidas. Então, ele já reduziu 3. Letra A é furada. Letra B. Não mexeu na A. Na B também não mexeu. Reduziu a metade da C e não mexeu na D. Então, aqui tem uma mexida e 3 não mexidas. Ele quer duas. Então, a B também é furada. A letra C vai se encaixar com o nosso gabarito. 4 para 2 na A. Na B não moveu. Então tá tudo certo. Da C saiu de 2 para 1. Cortou a metade. E a D não moveu. Então, duas. 2 mexidas, 2 não mexidas. Letra C é a nossa resposta. A letra D ela está errada porque ele está dividindo por 2 a letra A, a letra B e a letra C. Certo? Então, a gente tem aqui a letra D errada por ele não ter seguido o comando da questão. Vamos para a próxima. A próxima é uma questão que aparentemente é muito simples. Muito simples. Só que ela tem uma pegada de interpretação de texto. O fabricante reduziu a embalagem dos seus sucos, mantendo o preço de venda, que era de R$10 por unidade. Na tabela estão apresentadas informações sobre o custo do produto para o fabricante antes e depois da redução. Tabelinha, tudo lindo. E a pergunta vem: o aumento percentual do lucro do fabricante por unidade de suco em relação ao custo foi igual a... Então, se ele está falando de lucro, devemos lembrar que lucro é igual a preço de venda menos custo, certo? E o preço de venda será R$10. E o custo antes da redução era 1, depois da redução era outro. Então vamos primeiro analisar a pergunta. Ele está falando de lucro, percentual de lucro por unidade em relação ao custo, certo? Isso aqui tem que ser levado em conta, em relação ao custo. Vamos descobrir aqui de vermelho qual é o custo de cada uma. O custo antes da redução era o quê? Era o custo da embalagem, R$2,50, mais o custo do conteúdo, R$2,50, então R$5. E aqui 2 mais 2, R$4. A gente vai trazer de verde aqui o antes da redução, o quanto ele lucrava. L de lucro vai ser igual à venda de R$10
menos o custo de R$5, o lucro dele antes da redução era de R$5, certo? O lucro depois vai continuar sendo R$10, subtraindo R$4, a gente tem um lucro de R$6. Até agora tudo bem, né? Só que aí, vamos para a pergunta. Comando, o aumento percentual do lucro em relação ao custo foi. O lucro aumentou R$1, certo? Só que não tem alternativa em real, tem alternativa em porcentagem. Tudo bem? O que é que você tem que levar aqui em consideração? O custo. Se ele está perguntando o lucro, porcentagem do lucro em relação ao custo, você vai ter que ver. Bom, aqui eu lucrava quanto em relação ao meu custo? Se meu custo era 5, eu vou fazer assim, ó. Lucro em relação ao custo. Meu lucro em relação ao custo, eu lucrava 5 e o custo era 5. Então eu lucrava 1. 1 é 100%, né? Entenda 1 como 100%. Aqui nessa outra, meu lucro em relação ao custo vai ser maior, porque eu estou dividindo 6 por 4, certo? E aí, 6 por 4 dá quanto? Beleza? 6 por 4 dá 1,5. Então, 1,5 é 150%. Fazendo conversão de decimal para porcentagem. Isso quer dizer o quê? Que antes eu lucrava 100%. Agora eu estou lucrando 150%. Então, houve um aumento percentual de 50%. Tudo bem? Pause, leia a informação, veja a resolução, porque é tudo uma minúcia. Se você errou por uma besteirinha de nada de leitura, certo? É uma questão fácil, só que é uma questão que é complicada pelo enunciado. A matemática por trás disso é bem simples, eu estou fazendo divisão e subtração. Só que o comando, ele é um comando complexo, certo? Vamos para a próxima. Acredito que seja mais fácil, já está até feita. Deixa eu explicar para vocês o que é que a gente vai fazer nessa daqui. Se liga. Considere o triângulo ABC. E aí, deixa eu apagar aqui que eu vou construir com vocês. Considere o triângulo ABC representado a seguir. Sabe-se que BC é perpendicular a AC, por isso que tem um ângulo reto. AD é bissetriz do ângulo CAB. Então, este rapazinho e este rapazinho são iguais. ABC é igual a 30. ABC é igual a 30, já tá lá. E BD mede 20, tá aqui. Ele está perguntando a razão de AC e DC. Quem é AC? AC é o X, DC é o Y. Então eu quero saber quanto é X por Y. Eu chamei X e Y porque eu não sei quanto é. E eu também não preciso descobrir efetivamente, mas eu vou terminar descobrindo. Qual é a primeira reação do aluno a ver uma questão dessa? Eu vou usar a tangente de 30. Mas não precisa, porque as informações são muito boas. Se isso aqui é bissetriz, esses dois ângulos são iguais. Se aqui é 90 e aqui é 30, esse grande, todo ele é 60. Porque tem que somar da 180. Então este rapazinho aqui é 30 graus. E este rapazinho aqui também é 30 graus. Certo? Aí o que é que eu faço? Eu vou utilizar que o seno de 30 é 1/2. Certo? E eu vou utilizar y, que é o cosseno, o que é o cateto oposto. E eu vou utilizar o AD, que é a hipotenusa. Agora eu te pergunto, por que eu estou colocando 20 aqui? Cateto oposto, hipotenusa, igual a 1/2. Por que eu estou colocando 20 no verde? Por que aqui é 20? Porque, observe bem, se aqui é 30 e aqui também é 30, isso é um triângulo isósceles. O triângulo ADB é isósceles. Se ele é isósceles, as pernas dele são iguais, né? Então, BD é igual a DA. Então, se aqui é 20, aqui também é 20. E agora ficou tudo fácil, porque é uma questão de seno e cosseno. Trigonometria mais básica do mundo. Então, seno y sobre 20 é igual a 1/2. Então, faz a multiplicação, y é 10. Cosseno, cateto adjacente, x por hipotenusa, 20. Igual raiz de 3 sobre 2. Lembrando que esse 1/2 e esse raiz de 3 sobre 2 é da tabelinha que com certeza você decorou para ir para o vestibular. E aí você faz a multiplicação cruzada e encontra que x é 10 raiz de 3. E atenção na pergunta. X sobre y vai ser igual a 10 raiz de 3 dividido por 10, que vai dar só raiz de 3. Que está na letra
A. Professor, do jeito que você fez, tá muito fácil. Tudo bem, existe um jeito mais complicado de fazer. Acredito eu que esse seja o mais tranquilo. Porque eu não estou usando lei dos cossenos, não estou usando lei dos senos, eu estou usando a trigonometria mais básica. Não usei nem Pitágoras, certo? O que é que eu usei? O isósceles, o que é bissetriz. Bissetriz é um traço que divide o ângulo no meio. Segmento. Aí, um segmento que corta um ângulo em duas partes iguais. Não obrigatoriamente ele chega no ponto médio, ou seja, não obrigatoriamente aquele 20 e o y são a mesma coisa. Tranquilo? A gente usou o que é triângulo isósceles, dois ângulos da base igual, duas perninhas iguais, certo? E o que mais? Seno e cosseno. A gente só usou bissetriz, isósceles, seno e cosseno. E é o seno e cosseno mais simples do mundo, que é o de 30, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Professor, por que você fez isso? Professor, como é que você encontrou isso? Que a gente se resolve sem problemas. Vamos lá. Questão 31 está dizendo o quê? Um professor de educação física realiza regularmente a medição de altura de seus alunos. Na turma A, que tem 25 alunos. Quando um aluno saiu e o outro entrou, ele refez a medição de todo mundo e concluiu esses 3 pontinhos. A altura dos alunos que não saíram não mudou. Os outros 24 alunos estão tudo do mesmo tamanho. A altura do aluno novo é 1,82 m. Tá bom. E a nova média dos alunos aumentou em 1 centímetro. Tudo bem? A gente vai usar todas essas informações. É uma questãozinha de alteração de média. É uma coisa clássica. Podemos dizer, sempre cai, recorrente. Eu coloquei M' como a nova média aqui. Nova média. Certo? E a nova média aumentou em 1 centímetro, beleza? Então, muita atenção nas unidades de medida. Se a gente vai usar metros, isso aqui é 1. Então, a gente não vai somar 1, a gente vai somar 0,01, certo? Então, vamos lá. Vamos entender quem é a média nova. A média nova é a divisão da soma do aluno 1, mais o aluno 2, mais o aluno 3, mais o aluno 24, mais o cara novo que chegou, o novato, que mede 1,82 m, certo? Tudo isso dividido por 25. Quem era a média antiga? A média antiga era o aluno 1, mais o aluno 2, mais o aluno 3, mais o aluno 24, mais o aluno 25, que a gente quer descobrir quanto que é a altura dele. Tudo isso dividido por 25, certo? Aí a gente vai pegar essas duas coisas aqui e colocar nessa equação. Tudo bem? Então a média nova vai ser o quê? Vai ser aluno 1 somando até o aluno 24. Mais 1,82. Tudo isso dividido por 25. Igual a média antiga, aluno 1, mais até o aluno 24. Mais o aluno 25. Tudo isso dividido por 25. Mais o 0,01. E agora a gente vai ter que multiplicar tudo por 25 para mandar embora esse denominador. Beleza? Então eu vou ficar com 25, que multiplica essa soma toda a 1 mais parará papá. Na verdade, eu vou ser um pouco mais rápido. Quando eu multiplico isso tudo aqui, dos dois lados, a multiplicação aqui cancela o denominador. Então, eu fico com A1 mais A2 mais A24 mais 1,82. Do outro lado, ela multiplica todo mundo. Então, ele cancela esse denominador e também multiplica esse rapazinho aqui. Então, eu tenho A1 mais até o A24 mais o A25 mais 0,25, porque eu multipliquei dos dois lados. Lembrando que eu vou botar aqui de amarelo, que é bem chamativo, vezes 25 vezes 25. E aí a gente pode cancelar, usar 1, A2, A3 até o A24. Desse lado eu fico só com 1,82. E do outro lado eu fico com A25 mais 0,25. Eu trago 0,25 subtraindo. E aqui eu tenho o A25. Então, o A25
vai ser igual a 1,57 m, né? 57. Vamos para a alternativa. Letra D de dado. Tranquilo? Questãozinha de média. Sempre é bom você entender que todas as informações que estão aqui vão ser utilizadas. A gente usou todas as informações mais cedo ou mais tarde na resolução da questão. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 32. Vamos lá. O que eu tenho aqui são dois gráficos que estão se encontrando em um pontinho do plano cartesiano. E esse pontinho é o pontinho x0, y0. Professor, e agora? E agora você vai fazer o seguinte. A questão está te dando a cara das funções, f e g. E ele está te dizendo que elas se encontram nesse ponto A, x0 e y0. E ele quer saber quem é a cara desses pontos. A gente tem 4 alternativas. E vamos entender o que a questão está pedindo. Quando eu tenho duas funções que se encontram em um determinado ponto, é porque elas são iguais. Iguais o x e o y. No caso, ele botou x e y bonitinhos, chamando de x0 e y0, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. Essas duas funções vão ser iguais quando o x0 atuar tanto na f quanto na g. Porque o que é que eu estou dizendo? O y0 ele é igual ao f de x0, que é igual ao g de x0. Então, quando isso aqui for igual, eu tenho o quê? 2 elevado a x0. E do outro lado, eu tenho 1 sobre 8 elevado a x0 menos 1. E daí, né? E daí que você vai ter que fazer uma equação exponencial aqui para resolver. Se liga. 1 oitavo é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a 3. Porque 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. E quando ele está no denominador, ele fica com expoente negativo. Então, isso aqui é 2 elevado a menos 3 elevado a x0 menos 1. Potência de potência. Eu tenho uma potência que tem um expoente. Então, a regra manda eu multiplicar os expoentes. Então, eu fico com 2 elevado a menos 3x0 mais 3. Tranquilo? Agora, eu posso simplesmente cancelar essa base. Eu tenho que x0 é igual a menos 3x0 mais 3. Logo, eu tenho que 4x0 é igual a 3. x0 é igual a 3 sobre 4. 3 quartos. 3 sobre 4. Lembrando que o x0 sempre ocupa a primeira posição. Então, eu só tenho as opções A e C. Professor, como é que eu descubro o y0 agora? O y0 ele vai ser o f de x0 ou o g de x0. Então, você pode simplesmente aplicar aquele valor, 3 quartos, em qualquer uma das duas. Eu vou aplicar na primeira, porque ela é claramente bem mais simples. Então, y0 vai ser igual a 2 elevado a x0. Y0 vai ser igual a 2 elevado a 3 quartos. Quando eu tenho uma potência fracionária, quando o expoente é uma fração, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Então, o que é que vai acontecer? Quem está coberto vem para fora, para a raiz, e quem está no sol vai para a sombra, se cobre. Então, eu tenho 2 elevado a 3 dentro da raiz quarta. Lembrando que 2 elevado a 3 é 8. Então, só me resta a letra A como resposta. Beleza? Vamos agora para a próxima. Questãozinha de combinatória, não podia faltar, né? A gente tem aqui uma pessoinha, rico, né? Com dinheiro no bolso, dinheiro em espécie. E ele tem essas cédulas aí, 7 notas diferentes. Essa pessoa retira do bolso, ao acaso, apenas 3 dessas notas. O total de retiradas diferentes, em que 3 das notas somam um valor maior do que R$50, é igual a... Vamos lá, entender o que a questão está dizendo. Qual é a filosofia da coisa? Ele tem 7 cédulas no bolso, ele vai puxar 3. E eu quero que a soma desses 3 valores puxados seja maior do que 50. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Em vez de a gente contar todas as formas em que eu consigo bater mais do que R$50, é muito mais fácil a gente olhar todas as formas de tirar 3 cédulas dessas 7 e subtrair as formas que não são... subtrair a quantidade de formas que não bate R$50. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Para eu contabilizar todas as formas de retirar 3 cédulas entre 7, eu faço uma combinação de 7 para 3.
que pela fórmula é 7 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial. Isso me dá o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 4 fatorial, vezes 3 vezes 2. A gente cancela o 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 é 6, cancela com 6. Então, eu vou ter 35. Professor, mas não tem 35 nas alternativas. Ainda bem, porque senão você marcava errado. Qual é o lance aqui? 35 são todas as formas de puxar 3 notas do bolso. 3 notinhas do bolso. Só que eu não quero puxar de qualquer jeito. Eu quero que as 3 notas somem R$50. Então, se todas as puxadas possíveis são 35, eu vou contar quantas formas eu posso puxar e não dar 50. Então, eu tenho 3 cédulas e eu quero puxar e não dar 50. Ó. Então, eu posso puxar 2, 5 e 10. Isso aqui já é uma forma. Próxima. Eu posso puxar 2, 5 e 20. Posso. 2, 5 e 20. Beleza? Eu posso puxar 2, 5, 50? Não, não posso. Eu posso puxar 5, 10 e 20? Posso. 5, 10 e 20. Beleza? Qual outro tipo? Eu posso puxar 5, 2 e 20? Posso. Já tá aqui. Eu posso puxar 20, 5 e 2. 20, 5 e 2. Já tá aqui. 10, 20 e 2. Posso também. Então, mais uma. 2, 10 e 20. Então, eu obtive aqui 4 formas. Aparentemente, não tem mais nenhuma forma. Porque, ó, o 20 já foi com 10 e o 5. O 20 já foi com o 2 e o 10. O 20 já foi com o 5 e o 2. Tá aqui. E aí, o 2 já foi com todas as outras. O 5 também já foi com todas as outras. O 10 já foi com todas as outras. Então, nós temos 4 possibilidades de puxar e não dar R$50. Então, vou pegar minhas 35 formas de puxar no total e retirar essas 4 que eu não quero. Vai ficar 31, letra C. Tranquilo? Qualquer pergunta, comentários. Professor, me ajuda, não entendi o que você fez aqui. Eu vou lá e ele explica o tintim por tintim. Nossa última questão, questão 34. Ela é uma questão estranhinha, porque você tem que se lembrar bem como é que funciona um cone. No peão apresentado a seguir, VAB é a seção meridiana de um cone circular reto e a geratriz do cone mede 12 centímetros. Assim, VA e VB são 12. AB é o diâmetro da base do cone. Tudo bem. Apoiado no plano, o peão dá apenas uma volta completa em torno do seu eixo, descrevendo o setor circular AVP, de centro V e ângulo central 120. Beleza, isso aqui é 120. Consequentemente, ele travou o peão e botou ele para girar. Então, ele fez a área lateral, a parte lateral do cone, que, se vocês lembram bem, é uma coisa assim. É uma coisa assim. Certo? Aqui é o V, aqui é o A e o B. E aqui é 12, pela questão. Aqui é 12, aqui é 120. Tá fora de escala. 120. Qual é o lance aqui? Você tem que se ater ao plano. Ele está perguntando a medida do diâmetro AB. Ora, ora, ora. Se eu tenho o AB aqui, era só eu fazer aqui uma lei dos cossenos e arrochar. Tudo bem, faça aí. Com certeza sua resposta vai ter uma raiz, que não tem alternativa. Certo? O que é que a gente vai fazer aqui? Vocês concordam comigo que existem 2 círculos na jogada? Existe um setor circular. Existe um arco, né? Existe um setor circular e existe um arco AVP. AVP. Existe um arco AVP de 120 graus, certo? Onde o raio ele é igual a VA, certo? Ele tem 120 graus e o raio é igual a VA. Outra coisa, quando eu planifico o cone, esse meu arco AP, ele vai ser exatamente o comprimento da minha circunferência da base do cone.
Então o arco AP ele é igual a 2πr, onde o raio aqui é o raio do cone, certo? Então, o que a gente precisa enxergar? A gente precisa enxergar a planificação do cone, tudo bem? E é como se você tivesse pegando um chapéuzinho de aniversário e você estivesse desencaixando ele. O que ele faz é manter a ponta e abrir a lateral todinha. Tudo bem? É o que está acontecendo aqui. Observe que essa parte azul do plano, a seção circular, ela é exatamente o que a gente compra do chapéuzinho de aniversário. O que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai embrulhar ele e ele vai virar um conezinho. A questão está desembrulhando ele, está desmontando o chapéuzinho. E agora? Cadê a matemática? Vamos lá. O que eu preciso fazer é descobrir o tamanho desse AP. Esse AP aqui. Só que o arco AP tem um raio VA, que é 12. E o arco AP, ele só pega 120 graus. Se ele é 120 graus, ele não bate o 2πr, porque o 2πr é 360 graus. Ele bate um X aqui, certo? O que é isso que eu estou medindo? O X é o AP, arco, comprimento do arco AP. Porque, observe, se eu pegar o VA e calcular 2πr, eu vou medir isso aqui tudo até ele voltar. Mas eu não estou medindo isso tudo, eu estou medindo só uma parte, certo? Que é o proporcional a 120 graus. Se a gente fizer uma simplificação aqui, aqui dá 1 e aqui dá 3. Então eu tenho que 3AP é igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 12. Então 3AP é igual a 24π. Você simplifica o 24 com 3. Você tem que é 8π. Então você traz para cá, ó. 8π é igual a 2πr, onde o raio é o raio do cone. Logo, cancela-se o π. E como eu quero saber o diâmetro já é 2 raios. Então 8 é igual a 2 raios do cone, que é a nossa resposta. Tranquilo? Bom, encerramos por aqui. Essa prova foi bem tranquila em relação às anteriores. Ela não tinha muita questão pesada. A questão mais difícil era essa, porque você tinha que entender o que era que estava acontecendo. E também eu acredito que a questão da porcentagem tenha trazido dificuldade para alguns alunos que não pegaram a leitura. Tudo bem? Já a questão da análise combinatória é uma questão que pode ser feita de várias formas. Você pode até contar que vai dar certo. Então, o custo era a demora naquela dali. Você podia fazer do jeito mais simples possível, mas você ia demorar. O jeito que eu trouxe foi o jeito mais rápido que eu encontrei de se fazê-la. Tranquilo? Lembrando que não se esquece de se inscrever no canal. Sempre estou postando conteúdo de vestibular, conteúdo de concurso, conteúdo de ensino básico. Então vai ser bem proveitoso para você estar assinando e se inscrevendo no meu canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!